cor: branco, prateado, azul e rosa símbolo: ABB é prateado. Elementos: águas doces que correm para o mar, águas do mar domínios: maternidade, educação, saúde mental e psicológica. Saudação: Eruia, Odoia e Emonjá, por presidir a formação da individualidade, que como sabemos está na cabeça, está presente em todos os rituais, especialmente o Bori. É a rainha de todas as águas do mundo, seja dos rios, seja do mar. O seu nome deriva da expressão Ielmoejá, que significa mãe cujos filhos são peixes. Na África era cultuada pelos Egba, nação Yorubá da região de Ifé e Ibadan, onde se encontra o rio Iemonjá. Esse povo transferiu-se para a região de Abiokutá, levando consigo os objetos sagrados da deusa, e foram depositados no rio Ogum, o qual, diga-se de passagem, não tem nada a ver com o orixá Ogum, apesar de no Brasil Iemonjá ser cultuada nas águas salgadas. A sua origem é de um rio que corre para o mar. Inclusive, todas as suas saudações, oriquis e cantigas remetem a essa origem. Odoia, por exemplo, significa mãe do rio, já a saudação Eruia faz alusão às espumas formadas do encontro das águas do rio com as águas do mar, sendo esse um dos locais de culto a Iemonjá. Iemonjá é a mãe de todos os filhos, mãe de todo o mundo. É ela quem sustenta a humanidade, por isso, os órgãos que a relacionam com a maternidade, ou seja, a sua vulva e seus seios chorosos, são sagrados. Iemonjá é o espelho do mundo, que reflete todas as diferenças, pois a mãe é sempre um espelho para o filho, um exemplo de conduta. Ela é a mãe que orienta, que mostra os caminhos, que educa, e sabe, sobretudo, explorar as potencialidades que estão dentro de cada um, como fez com os guerreiros de Olofim, mostrando o quanto eram bons nos seus ofícios, mas dizendo, ao mesmo tempo, que a guerra maior é a que travamos contra nós mesmos. A energia de Iemanjá juntou-se a Orogan. Dessa interação nasceram diversos orixás e dos seus seios rasgados jorraram todos os rios do mundo. Iemonjá é a própria água, suas lágrimas transformar num rio que correu em direção ao oceano. Portanto, não é por acaso que as lágrimas e o mar têm o mesmo sabor. Dissimulada e habilidosa, Iemonjá faz uso da chantagem afetiva para manter os filhos sempre perto de si. É considerada a mãe da maioria dos orixás de origem Yorubá. É o tipo de mãe que quer os filhos sempre por perto, que tem uma palavra de carinho, um conselho, um alívio psicológico. Quando os perde é capaz de se desequilibrar completamente. Iemonjá é a mãe que não faz distinção dos seus filhos, sejam como forem, tenham ou não saído do seu ventre. Quando humildemente criou, com todo amor e carinho, aquele menino cheio de chagas, fez irromper um grande guerreiro. Iemonjá criou o Mulu, o Filho e Senhor, o Rei da Terra, o próprio Sol. Características dos filhos de Iemonjá são imponentes, majestosos e belos, calmos, sensuais, fecundos, cheios de dignidade e dotados de irresistível fascínio, o canto da sereia. São voluntariosos, fortes, rigorosos, protectores, altivos e, algumas vezes, impetuosos e arrogantes. Têm o sentido da hierarquia, fazem-se respeitar e são justos mas formais. Põem à prova as amizades que lhes são devotadas, custam muito a perdoar uma ofensa e, se a perdoam, não a esquecem jamais. Preocupam-se com os outros, são maternais e sérios. Sem possuírem vaidade de Oxum, gostam de luxo, das fazendas azuis e vistosas, das joias caras. Eles têm tendência à vida sumptuosa, mesmo se as possibilidades do cotidiano não lhes permitem um tal fausto. As filhas de Iemonjá são boas donas de casa, educadoras pródigas e generosas, criando até os filhos de outros, o Mulu. Não perdoam facilmente, quando ofendidas. São possessivas e muito ciumentas. São pessoas muito voluntariosas e que tomam os problemas dos outros como se fossem seus. São pessoas fortes, rigorosas e decididas. Gostam de viver em ambientes confortáveis com certo luxo e requinte. Põem à prova as suas amizades, que tratam com um carinho maternal, mas são incapazes de guardar um segredo, por isso não merecem total confiança. Elas costumam exagerar nas suas verdades, para não dizer que mentem, e fazem uso de chantagens emocionais e afetivas. São pessoas que dão grande importância aos seus filhos, mantêm com eles os conceitos de respeito e hierarquia sempre muito claros.
Nas grandes famílias há sempre um filho de Iemonjá, pronto a envolver-se com os problemas de todos, pois gosta tanto disso que pode revelar-se um excelente psicólogo. Fisicamente, os filhos de Iemonjá tendem à obesidade, ou a uma certa desarmonia no corpo. As mulheres, por exemplo, acabam por ficar com os seios caídos e as nádegas contidas e preferem os cabelos compridos. São extrovertidos e sabem sempre de tudo, mesmo que não saibam. Na Umbanda se acende velas para Iemanjá na cor branca, azul, a majestade dos mares. Senhora dos oceanos, sereia sagrada, Iemanjá é a rainha das águas salgadas, considerada como mãe de todos os orixás, regente absoluta dos lares, protetora da família. Chamada também como a deusa das pérolas, Iemanjá é aquela que apara a cabeça dos bebês no momento do nascimento. Essa força da natureza também tem um papel muito importante em nossas vidas, pois é ela que vai reger nossos lares, nossas casas. É Iemanjá que vai dar o sentido de família a um grupo de pessoas que vivem debaixo de um mesmo teto. Ela é a geradora e personalidade ao grupo formado por pai, mãe e filhos, transformando-os no grupo coeso. Iemanjá é o sentido de educação que damos aos nossos filhos, os mesmos que recebemos de nossos pais, que aprenderam com nossos avós. Ela, Iemanjá, rege até o castigo, as sanções que aplicamos aos filhos. É o sentido básico, é a base da formação de uma família, aquela que vai gerar o amor do pai pelo filho, da mãe pelo filho, dos filhos pelos pais, transformando tais sentimentos num só, poderoso, imbatível, que se perpetuará. Iemanjá é a família. Rege as reuniões de família, os aniversários, as festas de casamento, as comemorações que se fazem dentro da família. É o sentido da união, seja ligado, por laços consanguíneos, ou não. Dentro do culto, numa casa de santo, Iemanjá também atua organizando e dando sentido ao grupo, à comunidade ali reunida e transformando essa convivência no ato familiar, criando raízes e dependências. Proporcionando o sentimento de irmão para irmão em pessoas que há bem pouco tempo não se conheciam, proporcionando também o sentimento de pai para filho, ou de mãe para filho e vice-versa, nos casos do relacionamento do Babalorixás, ou Alorixás como os Homo-orixás, filhos de santo. Iemanjá também está presente nas decisões, nos momentos de angústia e preocupação pelo ente querido, pois seus sentimentos geram os nossos, a necessidade de saber se aqueles que amamos estão bem, a dor pela preocupação, é uma regência de Iemanjá, que não vai deixar morrer dentro de nós o sentido de amor ao próximo, principalmente em se tratando de um filho, filha, pai, mãe, outro parente, ou amigo muito querido. E estendemos isso, também, às comunidades da religião. Iemanjá é a preocupação e o desejo de ver aquilo que amamos a salvo, sem problemas. É a manutenção da harmonia do lar. Está presente também no nascimento, pois é ela quem vai aparar a cabeça do bebê, exatamente no momento do seu nascimento. Se Exu fecunda e Oxum cuida da gestação, é Iemanjá quem vai receber aquela nova vida no mundo e entregá-la ao seu regente, que inclusive pode ser até ela mesma. Isto tem uma importância muito grande, no sentido e na visão da cultura africana, sobre a fecundação e concepção da vida humana. Iemanjá é a senhora dos lares, pois, desde o nascimento, ou a partir do nascimento, ela cuidará da família. Daí o título de Iá, mãe, melhor, Iá, Ori, mãe da cabeça, e plasmadora de todas as cabeças. Aquela que gera o Ori, que dá o sentido da vida e nos permite pensar, raciocinar, viver normalmente como seres pensantes e inteligentes. Iemanjá está presente nos mares e oceanos. É a senhora das águas salgadas e será ela que proporcionará boa pesca nos mares, regendo os seres aquáticos e provendo o alimento vindo de seu reino. Iemanjá é a onda do mar, o maremoto, a praia em ressaca, a marola, é ela quem controla as marés, é ela quem protege a vida no mar. Dados dia, sábado, data, 2 de fevereiro, metal, prata e prateados, cor, branco transparente, partes do corpo, cabeça, inconsciente e equilíbrio mental, cérebro, comanda o corpo, comida. Epô de milho branco, manjar branco com leite de coco e açúcar, acaçá, peixe de água salgada, bolo de arroz, mamão. Arquétipo: voluntariosos, fortes, rigorosos, protetores, altivos e algumas vezes, impetuosos e arrogantes.
Têm sentido de hierarquia, fazem-se respeitar, são justos e formais. Põem na prova as amizades que lhes são devotadas, custam muito a perdoar uma ofensa e, se perdoam, não esquecem jamais. Preocupam-se com os outros, são maternais e sérios. Sem possuírem vaidade de Oxum, gostam de luxo, das fazendas azuis e vistosas, das joias caras. Têm tendência à vida suntuosa, mesmo se as possibilidades não lhes permitem tal falso símbolo. ABB branco.